ouvindo agora. Vamos ver se É só ver, agora acho que deve estar funcionando. Então, tá dando para escutar agora aí? Eles só vão interagir comigo por aqui, né? por aqui. Abre pelo OBS só pra gente ver se o som tá certinho. É, aqui ó, tá aparecendo o mix, antes não aparecia Então, agora ali. Pessoal, estão me escutando aí? Estão me escutando? Sim? Beleza. Então vamos lá. Eu vou passar aqui para vocês uma recapitulação da aula passada, porque eu não sei se todos assistiram a aula passada, não sei se vocês conseguiram entender. Então vou recapitular a aula da semana passada e tentar dar sequência à aula que eu trouxe hoje para vocês. Então, a aula passada nós vimos a questão dos sistemas de coordenadas, ok? Nós já fizemos alguns exercícios em sala sobre sistemas de coordenadas e eu quero deixar bem claro aqui alguns pontos, né, que podem ter ficado com dúvidas, tá? Então, o que nós temos aqui nos sistemas de coordenadas? Então, dentro da convenção, né, que nós temos aí da questão do sistema de coordenadas, nós assumimos que eles têm eixos, dois eixos perpendiculares entre si, tá? Então esses eixos normalmente nós usamos aqui o eixo X, que é o eixo transversal, normalmente refere-se ao raio da peça, e o eixo Z, que é o eixo longitudinal, que nós vamos usar como comprimento. Tá? Existe um terceiro eixo, que é o eixo da árvore, tá? Mas isso aí a gente vai ver depois. E tem outros eixos especiais que usa-se mais em frezamento ou algum outro tipo de furação. Então, primeira coisa, nós precisamos definir o ponto zero, né? Qual que é o zero, zero? O Z0 e o X0, ou o X0 e o Z0, que é representado aí por esse símbolo, né? Então, o Z0 e o X0, ou X0 e Z0, tá? Aí que nós definimos esse ponto 0, 0 para a gente começar a definir as coordenadas da peça, tá? Nós costumamos chamar esse zero da peça, ou ponto de referência. Então, qual que é esse ponto de referência? Ele pode ter duas referências. Ele pode ter essa referência aqui, tá? Que é presa na placa da máquina, na castanha da máquina aqui. Então eu posso ter essa como referência do ponto zero, tá? Se essa for minha referência do ponto zero, tudo que eu for ver de medida daqui para lá, tá? Então posso ter essa referência aqui na esquerda, aqui na placa da máquina aqui presa na castanha, ou eu posso ter no início da peça, que é esse ponto aqui, tá? Vocês estão conseguindo entender tranquilo? Pessoal, vocês podem, conforme for tendo aula, for tendo a dúvida, alguma coisa assim, você pode comentar aí no lado, tá? Vira e mexe, eu vou dar uma olhadinha aqui para ver, né, se vocês estão com dúvidas, se vocês estão tranquilos e assim por diante, tá? Por enquanto, tudo tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, vocês conseguem ver o mouse também? Está aparecendo tranquilo aí o mouse? Porque conforme eu vou explicando e vou mexendo com o mouse aqui, se vocês estiverem vendo, né, o mouse, fica mais fácil para entender. Vocês estão conseguindo ver o mouse? Tudo certo aí ou não? Bom, vamos continuar. Então, definimos o nosso ponto zero, que nós
vimos aqui que pode ser tanto na castanha ou na placa da máquina ou no início da peça. Nós temos então essa definição e agora a gente pode partir para os sistemas de coordenadas. O que são esses sistemas de coordenadas? Eles são pontos que eles podem ser divididos em dois: coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. As absolutas são as que a gente mais usa, né? São as mais usuais aí, que tem como referência esse ponto zero, tá? São relacionados com as cotas da peça que vai ser trabalhada ali, tá? Então, como exemplo de coordenadas absolutas, nós temos essa figura C aqui, ó. O que ela representa aqui? Ela representa, deixa eu ver se eu consigo colocar aí. Ela representa o seguinte, ó. Do meu ponto 0, 0, x0 e z0, todas as outras coordenadas são ligadas a esse nosso ponto de referência. Então, esses 15 aqui, e a gente costuma trabalhar na mecânica com milímetro, então, por exemplo, 15 milímetros do ponto 0 até a primeira marcação da peça, ou até a primeira parte que vai ser trabalhada. Depois, no meu ponto de referência também, eu tenho 25 até o próximo ponto de trabalho, e assim por diante, tá? Então, essas são coordenadas absolutas, tá? Que são trabalhadas a partir do ponto de referência. Poderia ser aqui, como tem na outra figura ali? Também poderia, que nós temos aqui, ó. O nosso ponto de referência está na peça presa à placa. Então, todas as referências são a partir desse ponto. Então, a coordenada absoluta vai desse ponto, 0, 0, para o próximo ponto que vai ser trabalhado. Então, são 5 milímetros para cá, depois 55 e assim por diante, tá? Então, isso nós chamamos de coordenadas absolutas. Mas nós também temos as incrementais. Como que funcionam as incrementais? Ela é vamos dizer assim, é um extra para a gente poder entender a questão das coordenadas. Então, por exemplo, ela também tem como referência o ponto 0, né, o 0 da peça. Só que, nota que ela tem uma única cota que ela vai cotando todos os pedaços em partes. Então, por exemplo, do 0 da peça até o 15 aqui, ó, é a primeira parte. Só que ele não volta do 0 aqui, ele continua. Desse 15 ele vai mais 10. Desses 10 ele vai mais 3. Depois 4, 4, 4, 3, assim por diante. Então, eles são coordenadas incrementais. Eles não têm a mesma pegada da absoluta, que sempre tem como referência o ponto 0. Na incremental ela tem a referência do ponto 0 do início aqui, e depois ela vai seguindo as coordenadas conforme vai necessitando a cota da peça, ok? Bom, nós também temos a questão do eixo Z, que é o eixo de rotação ali, tá? Então a gente não vai trabalhar muito sobre ele até agora. E aí, não sei se vocês vão conseguir escutar bem, mas tem um exemplo aqui de um vídeo de um professor que ele fez um exercício bem rápido quanto a utilização dessas coordenadas absolutas e incrementais, tá? Eu vou botar o vídeo para vocês verem, se eu achar aqui, e aí para vocês terem uma noção maior aqui. Eu acho que esse vídeo não está aqui nesse computador, porque eu tive que trocar de computador porque o outro não estava, o meu mesmo não estava funcionando. Vocês estão conseguindo entender tranquilo? Eu vi ali que o Yuli e o Henrique falaram que sim e tal, mas está dando para entender? Bom, eu vou... Desses dos sistemas de coordenadas, eu passei um exercício para vocês, que eu acho que também está no meu computador, não está aqui. Vou pôr esse vídeo aqui
que é o vídeo da aula que eu produzi para vocês na semana passada, e vou pôr direto nesse ponto onde... Olá, aluno, tudo bem? Onde nós estávamos com a aula. Ainda está alinhado com o meu circular. Vocês conseguem escutar. Eixo Z. Tá? O eixo X, X, assim, o vídeo a dele. gente vai estar Questão da coordenada. falando. Francisco Mateus. Ó, aqui está o vídeo dele, tá? Eu vou colocar no volume máximo que tem aqui. E vocês me falem aí se tá dando para escutar tranquilo, ok? E hoje a gente vai estar falando a aula sobre coordenadas absolutas e coordenadas incrementais. Então, se a gente for olhar aqui embaixo, a gente tem uma pecinha de torno, uma representação cilíndrica de desenho técnico, onde eu tenho vários valores de diâmetro, 20, 30, 40 e 60, e vários valores de comprimento, 15, 30 e 50, 3 valores. Dentro dessa peça CNC, eu preciso definir 2 eixos de trabalho. O eixo X, que vai ser o eixo para cima, e o eixo Z, que vai ser o eixo longitudinal da minha peça. A gente tem que definir o zero peça, que sempre, na maioria dos casos, a gente vai definir no centro da peça, onde todos os valores serão referenciados a esse zero peça. Esse zero peça vai contar como se o meu eixo X e Z fosse a minha origem do eixo X e Z. Então, basicamente, tanto na minha tabela de coordenada absoluta, como na minha tabela de coordenadas incrementais, o valor da minha origem nunca muda, né? Em relação a x é 0 e em relação a z é 0 nas minhas duas tabelas. Vamos olhar primeiro o tipo de coordenadas absolutas. Absoluto, o termo absoluto quer dizer que então todos os valores que a gente for calcular vão ser os valores absolutos, valores totais, sempre em relação ao ponto zero. Então, para a gente definir os pontos de usinagem, normalmente ou tem círculo ou são meus cantos. Então, eu vou ter o P1, e o P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Como a minha origem é 0, 0, vou para o P1. Eu sempre uso os meus valores em diâmetro. Apesar de estar no meio, se eu usar 10, vai ser o raio. Então, todos os valores da coordenada x serão usados em diâmetro. Então, P1, o valor do diâmetro de x vai ser 20. Em z, ele ainda está alinhado com o meu ponto de referência. Então, portanto, ele é 0. P2, o valor dele, ele anda 15. Como ele está para o lado esquerdo da minha referência, é menos 15. Em 20 ele não andou nada, então ele permanece em 20. P3, ele vai subir só em relação a x, ele vai para o ponto 30 em diâmetro e permanece em menos 15 em z. P4, ele caminha mais para a esquerda, chegando no ponto menos 30 em z e permanecendo no 30 em x. P5, ele sobe 40 em x e permanece em menos 30 em z. P6, ele permanece em 40 em x e vai para o ponto menos 50 em z. O P7, ele sobe até 60 em x e permanecendo menos 50 em z. A diferença da absoluta e incremental é que a incremental é sempre em relação ao primeiro ponto. Por exemplo, quando ele sai da origem e vai para P1, ele anda 20 em x, 0 em z. Quando ele sai de P1 para P2, ele anda 0 em x porque ele permanece em 20 e menos 15 em z. P2 para P3,
ele anda 10 em x e 0 em z. P3 para P4, ele sai, continua no 30, então 0 em x, e menos 15 de novo em z, porque ele saiu de 15 para 30, então eu tenho menos 15. Quando ele vai do P4 para o P5, ele anda 10 em x e 0 em z. Do P5 a P6, ele anda 0 em x, porque permanece em 40, e menos 20 em z. E do P6 ao P7, ele anda 20 em x, de 40 para 60, e 0 em z. Obrigado. Bom, então olha que interessante. Para que servem essas coordenadas? Essas coordenadas servem justamente para a gente entrar na aula de hoje, que é como é feito, na verdade, as peças. Como o CNC trabalha com base em coordenadas, então nós precisamos entender essas coordenadas, né, como que ele trabalha, justamente para a gente poder entender como que é feita a peça, como que a máquina trabalha, como que ela lê os dados para poder produzir a peça. Ok? Então tá abrindo aqui. Então, nós vamos trabalhar hoje com esse tema aqui, a questão do CNC na parte de simulações. Nós temos vários programas que simulam, né, o CNC. Para que serve essa simulação? Nós vimos nas aulas que nós temos pelo menos dois meios para trabalhar com CNC. A programação manual, onde o programador vai lá na máquina, ele mesmo programa no próprio painel da máquina, e nós temos uma programação externa, que é feita por outro meio, pode ser por CAD, né, o CAD CAM CNC, que você vai ter um desenho que vai passar para uma linguagem e vai passar para a máquina. Então, essas simulações justamente fazem a peça, né, simulam a fabricação da peça para ver se está tudo certo, para depois a gente poder produzir na máquina em si, colocar o código na máquina. Então, nós temos a máquina aí. Eu vou colocando o vídeo e eu vou explicando para vocês. Então, vocês já viram aqui na escola a máquina que nós temos. Esse é um painel que ele está... Esse painel tem, né, as suas funções, né, todas as funções aqui. Nós usamos esses comandos aqui para poder fazer a programação na máquina em si. E ela também recebe, né, como eu disse, essa simulação ou esse código de via externa, tá? Então aqui nós temos a máquina, a pessoa vai estar explicando ali, eu tirei o som justamente para a gente poder eu mesmo falar com vocês. Então ele está explicando o funcionamento da máquina, o som do vídeo dele é bem baixinho, então eu vou colocando aqui para vocês verem. Então olha as coordenadas que a gente estava vendo lá, no eixo X e no eixo Z. Então ele fechou ali, que ela só funciona com essa porta de segurança fechada. Nós temos as coordenadas ali, pode ver que o eixo X ele está em 15, o eixo Z em 13,5428 ali. Esse é o ponto que ele está posicionado a ferramenta da peça, tá? Quando for trabalhar, se a gente definir o 00, dependente do ponto que ele for, a gente consegue trabalhar com base nas coordenadas. Então a máquina ela só vai ler coordenada, ela não sabe outra coisa, ela não tem um outro meio sem se comunicar através das coordenadas. Ok? Então vou passar rapidinho aqui porque a gente não perder muito tempo. Então, todas as coordenadas nós temos aqui, no X e no Z. Então é programado todos os valores aonde é necessário para a peça. Então, por exemplo, se eu tenho uma peça que ele vai precisar andar, sei lá, 15 em X e 0 em Z, vai ser 15 e 0. Depois eu vou ter que andar mais 5 em X, depois mais 5 em Z e assim por diante. Então, todos os valores aqui são programados para a fabricação da peça aqui que vai estar presa na castanha da máquina ali na placa. Ok? Então aqui ele está mexendo ali só para mostrar. Isso é um tipo de máquina
que nem todas são iguaizinhas, tá? Mas elas têm a mesma função. Então, aprendeu a programação, aliás, tem vários tipos de programação também, então vai depender do tipo da máquina também e do tipo da função que ela vai executar. Então, ele está mostrando os botões ali, pra gente não interessa muito, interessa só a gente ver como funciona. Ok? Bom, a inserção de dados. Nós temos aí dois métodos. O primeiro a programação manual e depois a inserção de dados via externa. Esse é um tipo de simulador Santiago Albano, que sou técnico mecatrônico. recebe, dá para você programar Vamos lá. aqui e também dá para Tá você ok. receber esses dados aqui. Botão de emergência. Então aqui ele vai, é um vídeo Começar a também falar. rapidinho. Vou virar aqui a chave. Aqui ele vai liberar simular, o painel. né, a fabricação de uma peça, Edit. tá? Ele está colocando as orientações principais ou primeiras da máquina ali, e ali ele vai começar a colocar as 13. coordenadas, tá? Pronto, aqui ó. Os códigos o e assim arquivo por que eu diante, quero. tá? Com a seta para baixo aqui. Pronto, entrei. Para você poder navegar. Da Vamos ver se ele vai chegar a fazer a... Ó, aqui nós temos um exemplo, né, de como fica nesse tipo de máquina a programação, tá? Nós temos os códigos, eu passei uma série de códigos para vocês, ó, G01 e aqui tem ó, X0 e Z0, então esse G01 está se referindo a uma coisa, X0 e Z0 está dizendo o zero da máquina, tá? E assim por diante, ele vai tendo todas as funções que ele vai precisar ali para executar a simulação lá, tá? Inserir. Colocando esses dados todos, ele vai simular, Até a próxima. ok? Então isso aqui mais a questão da inserção de dados, tá? Nesse tipo de simulador faz toda a programação manual aqui e também dá para extrair os dados. Olha que interessante uma simulação de torno. Olha ele trabalhando aí, ó. Presta atenção aqui nesse lado direito, onde ele vai ficar mudando as coordenadas, ó. E ele muda também as operações, ó. Então, conforme ele vai trabalhando, ele vai mudando as coordenadas, né? Porque até onde que tem que trabalhar o X, até onde tem que trabalhar o Z, e vai mudando as operações ali também. Está simulando a fabricação de uma peça. Então aí já tem, né, o resultado da peça aí, do jeito que foi feito até agora. Então agora ele já começa a mudar as coordenadas aqui também, para ele fazer outra operação, tá? Nota que muda os códigos ali, ó. Então ó, já arredondou, ó, fez um chanfro ali, e aí ele vai, ó, uma rosca. Tudo isso é trabalhado a partir dos sistemas de coordenadas, tá? Por último aqui eu deixei uma peça, uma coisa que vai fazer no torno mesmo, de fato, uma peça mesmo feita, que é bem legal. Aí já não é só no torno, aí é um centro de usinagem, aí tem fresa, tem outras coisas no meio ali. Ok? Então ele está mostrando os cortes, tá? Eu vou avançar aqui. Outra simulação. Todo o código já está aqui, ó. E ele começou a trabalhar. Vou desligar o som aqui, que esse aqui veio com som.
vendo que ele vai executando rapidinho as funções aqui, ó, tá? Essa programação é uma lista enorme de funções, né? Ele vai executando várias delas aqui, bem rapidinho, ó, furando a peça, ó, aumentou o furo. Ó, abrindo um canal dentro da peça. Tá cortado aqui, tá? Para que a gente possa enxergar o que está acontecendo ali, ó. Ó, mandou girar a peça, virou ao contrário, agora vai usinar esse lado da peça aqui, ó. Ajustando e tal. Agora vai mandar seguir a programação. Bom, deu para entender bem essa questão da simulação, né? Eu vou pôr aqui um outro de fresa. Esse aqui é a mesma coisa, é torno também, tá? Ele é bem curtinho, acho que ele tem 1 minuto só. Mas ele vai trabalhar o mesmo esquema ali, ó. Tem a programação que vai estar executando aqui e ele vai estar trabalhando. Ele coloca numa perspectiva para a gente possa ver melhor o que está acontecendo. Então ele vai fabricando a peça e podem ver que vai passando aqui os dados da programação, ó. Elas passam bem rapidinho, tá? Então ele vai trabalhando, ó, abrindo um canal ali, abrindo outro canal ali e assim por diante, tá? Esse aqui já é uma simulação de fresa, tá? Ó, também trabalha com sistema de coordenadas e aí vai passando a ferramenta aí para desbastar ou tirar um pedaço, um pouco do material, e agora ele vai trabalhar, fazer de fato a peça conforme foi programado. Tá? Então essa é uma simulação de fresa, tá? O torno, quem gira na verdade é a peça. Aqui quem vai fazer todo o trabalho é a ferramenta que vai fazendo todo o trabalho ali conforme a programação que foi feita. Ó, furação, tal, tá? Bem rapidinho a simulação, só para vocês terem uma noção aí, tá? Aqui também outra simulação, notem aqui no lado que vai passando, né, como é rápido, né, ó, que vai fazendo, ó, por exemplo, aqui ele mandou em x88 e z77, então ele vai chegar até em 88 em x, ele vai parar, aí que ele vai mudar para o próximo, ó, tá vendo? Mudou lá, ó. E assim por diante, ó, x73 e 90, pode ver que ele diminuiu aqui, ó, o diâmetro e assim por diante, tá? Então ele vai mudando conforme as linhas das coordenadas, ó. Tá vendo, ó, x58, z99, ó, começou em x44 e assim vai, ó. Não dá nem para acompanhar quase aqui a mudança ali, tá? Então ele está fazendo uma peça a partir dessa programação. Olha quantos dados tem essa programação aqui, ó. Então é feita essa simulação, já dá para vocês perceberem que peça é, né? Conseguem já identificar aí? É um peão de xadrez, né? Então essa é a programação de um peão de xadrez.
Se a gente colocar essa programação numa máquina CNC, ele vai fazer essa peça aí também, tá? E aqui nós temos um vídeo de uma forma real, né? De uma execução do trabalho. Vou deixar com o áudio para vocês escutarem o barulho da máquina. Vai fazer um barulho mais alto possível, porque a parte do líquido refrigerante Então, por último aqui eu quero mostrar para vocês essa peça aqui. Olha que interessante, o que dá para fazer. Aqui é um centro de usinagem, né, dessa empresa, uma fresa, né, são várias coisas que eles têm dentro desse centro de usinagem. Daqui a pouco a gente vai ver, ó, cortando a peça e tal. Aí ele está preparando a matéria-prima para realizar a peça. Ele vai explicar, né,
que é que vai fazer. É feito, ó, feito o desenho, feita a simulação e depois ela é passada pro programa, tá? Lógico que esse centro de usinagem, né, ele, como eu expliquei para vocês, ele não é só torno e tal. Ele tem torno, fresa e outras coisas mais ali. Pode ver que tem as coordenadas, passou rapidinho aqui embaixo. E aí, ó, as programações, várias programações, porque a peça aí é bem complexa. Olha que interessante, como vai sair a peça, ó, a cabeça de uma águia. Então, ele vai começar a trabalhar, tá? Então, aí começa com a fresa, e aí ele vai executando, né, todo o trabalho conforme foi programado. Então, a simulação lá no programa, né, feito lá, passado para a máquina, e a máquina vai só executar o que foi passado lá na simulação, que foi passado para a máquina fazer. Olha que legal, é isso que ela tá bem sem estar acabada de fato mesmo, né? Ela tá só começando a fabricação dela ainda, já tá dando forma, né? Olha que interessante aí. Bom, basicamente metade da peça já foi feita. Pode ver que é rapidinho para fazer. Bom, agora ele vai para a parte do acabamento, né? Os desenhos finais aí. Bom, tá quase acabando o vídeo já. E aí ele vai mostrar a peça pronta, né? Só terminar de fazer os detalhes. A quantidade de linhas de programação é muito grande, né? Com uma peça dessa aí. E aí a peça pronta. Ok. Pessoal, essa foi a aula, né, do CNC. Eu vi que tinha bastante gente estava assistindo a aula. Nosso horário normalmente até 8h30, 8h38 agora. Então, eu quero ver com vocês o seguinte: deu para escutar tranquilo, deu para entender? Esse é o horário que a gente tem para tirar dúvidas, né, para ter essa questão do bate-papo aí. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem
mandar aí, pode perguntar que eu vou responder aqui. Durante a aula também vocês podem sempre perguntar. E aí, a partir de amanhã nós teremos, vou tentar dividir as nossas aulas pela quantidade de matérias. Então, está programado para a gente começar às 7h30 e ir até às 8, as 2 primeiras aulas de uma matéria, e das 8 até as 8h30 as 2 outras aulas da outra matéria que nós temos no dia. Ok? Então, avisem pro pessoal do grupo, da turma, que a gente sempre vai ter nos nossos dias de matéria mesmo, né? Terça, quarta e quinta, nós vamos ter as matérias normais. Hoje eu ia dar umas orientações quanto ao trabalho, né, que faz parte da matéria de hoje, mas pelo visto aqui só tem 11 pessoas, então eu vou deixar para dar essa orientação amanhã também, tá? Avisem que eles têm que ficar, né, até o final da aula, né, porque aqui eu tô vendo que tem 11 pessoas só. Até dá para ver quem tá aqui. Então, bom, agora nós temos aquele grupo também. Qualquer dúvida que tiver, a gente pode tirar por lá também, ok? Então, essa foi a aula de hoje e a gente se despede por aqui e até amanhã.